Olá, estamos de volta. E qual é o assunto? Orações. Agora falaremos do período subordinado. Se você entendeu bem quando um período é coordenado, você vai entender quando ele é subordinado. Agora haverá uma hierarquia. Haverá uma oração principal que vai mandar e uma subordinada que vai completar essa oração. E aí, você já sabe onde nós estamos? Estamos aqui, preste atenção, nós estamos na 4.13, exatamente nesta aula. Nós estamos bem avançados nos conteúdos sintáticos. E aí, professora, o assunto de agora é um assunto complexo? Não, meu aluno. Se você tem esta vontade de aprender e se você se permite o tempo, só não aprende quem não quer, e não é o seu caso. Eu tenho certeza que você vai considerar essa aula uma aula tranquila e no dia da sua prova você vai lembrar de tudo que for necessário e vai mandar bem. Mas, como eu gosto e dou valor às palavras, esta mensagem eu escolhi para você. Grandes vitórias exigem grande dedicação. Nada é por acaso. Se você chegou a este ponto do nosso projeto, você já provou que é merecedor. Vá buscar sua aprovação. Ela pertence a você. Eu não posso fazer isto por você, mas você pode. Você vai. E depois vai celebrar, vai me comunicar e vai celebrar. Cláudio, que nós já vimos muita coisa, gente. Nós já vimos todo o tópico 1, vimos todo o tópico 2, assim como toda a morfologia. Estamos aqui, avançando nos estudos sintáticos. Agora, orações subordinadas, e elas são muito importantes. Acredito até que seja a força do seu concurso, né? Exatamente por constatações. Eu observo que nas provas, as orações adjetivas e as orações adverbiais, elas são as preferidas, E as substantivas, Cláudia, elas caem, mas elas caem pluralizadas, né? Como as orações subordinadas, substantivas, desempenham papéis de substantivos, logo elas representam funções sintáticas, é claro que isso aqui vai estar na prova também. Mas, repito, as preferidas são as orações adjetivas e as orações adverbiais. Aulas que daqui a pouquinho estarão aqui no nosso bate-papo. Ok, vamos colocar foco e ação em mais um encontro, porque é de pouquinho em pouquinho que nós construímos o nosso império. Afinal de contas, o império não se constrói em um dia. Então, a pergunta que agora eu quero que você responda é: o que são orações subordinadas? Vamos para um conceito? As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática sobre a outra ou sobre as outras. Ou seja, a oração que subordina ou estabelece uma relação de dependência. Isso quer dizer que a oração subordinada, ela apresentará um comportamento diferente do período coordenado. A oração coordenada não exerce função sintática sobre outra ou sobre outras. A oração coordenada, ela não estabelece relação de subordinação ou dependência com uma outra oração. Na coordenação, o que nós vimos? Autonomia semântica, autonomia sintática. Aqui não. A partir de agora, vocês estudarão um pacote de oração que apresentará essa relação de dependência nas classificações. E você constatará nas aulas seguintes, que também serão de orações subordinadas, essa relação de dependência, essa relação de completude sendo muito acionada para se entender o período na sua plenitude. Então, agora, eu quero que você anote aquilo que para você for relevante. Este pacote é o pacote mais matemático dos estudos oracionais. Você já, inclusive, sabe todas as funções sintáticas que eu vou trabalhar aqui. Mas antes, vamos descobrir, constatar, relembrar quais são as classificações. Dependendo da função que desempenham essas orações, há 3 tipos de subordinações. 3 tipos. As subordinações podem ser substantivas, as subordinações podem ser adjetivas ou as subordinações oracionais podem ser adverbiais.
Cláudia, para onde nós vamos? Nós vamos para as substantivas. E aí, o que é um período subordinado substantivo? As orações subordinadas substantivas são introduzidas por uma conjunção integrante, que pode ser ou que ou se, e são dependentes sintaticamente da oração principal. Ok, chegamos à informação mais importante. Primeiro, oração subordinada substantiva estabelece relação de dependência. Dependência para qual oração, Cláudia? Sempre a principal. Ok. Mas qual é a marca de uma oração subordinada? Como eu identifico o início dela? Quando essa oração subordinada, substantiva, quando ela está desenvolvida, ela é inaugurada pela conjunção integrante. Só existem duas conjunções integrantes na nossa língua portuguesa, o que e o se. Agora, pelo amor de Deus, a palavra que, assim como a palavra se, elas não são só conjunções integrantes, elas são, inclusive, conjunções integrantes, mas só existem duas conjunções integrantes, o que e o se. E você mata rapidamente usando o macete do demonstrativo isto ou isso. Mas calma, daqui a pouquinho eu falarei sobre isto. Tranquilo? Ok, vamos voltar aí para a base teórica. São classificadas como substantivas por exercerem uma função sintática típica de substantivos, como o aposto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e predicativo. Essas orações podem ser substituídas geralmente pelos demonstrativos isso, disso, nisto. Então, esses demonstrativos é um macetezinho para você não confundir um que, conjunção integrante, com um que, pronome relativo, por exemplo. Ok, vamos resgatar o que há de relevante no slide que está agora em tela. Primeiro, por que elas são subordinadas substantivas? Porque elas desempenham funções sintáticas próprias de substantivos. Isso quer dizer que o aposto traz como núcleo um substantivo. Um objeto direto traz como núcleo um substantivo. Um complemento nominal traz como núcleo um substantivo. Então, cuidado, porque esses títulos são cantadas de pedras. Os títulos ajudam a entender o que vai acontecer. Da mesma forma que na próxima aula, quando nós formos trabalhar com as orações subordinadas adjetivas, elas serão adjetivas porque elas vão desempenhar função própria de um adjetivo, função de adjunta de nominal. O mesmo acontecerá na aula de orações subordinadas adverbiais. Elas receberão este nome porque elas desempenham funções próprias de adjuntos adverbiais. Tudo está explicado e tudo é muito lógico. Tranquilo? Ok, professor, e que papo é este de representarem isso, disto, nisso? É porque é um macete. Quando você quer confirmar que a oração em questão ela é substantiva, você vai conseguir harmonizar. De que forma? Substituindo toda a oração substantiva por um desses demonstrativos. Mas isso é melhor demonstrar. Ok, se uma oração é subordinada, ela é subordinada a uma oração principal. E o que é oração principal? Como identificar uma oração principal? A oração é principal quando ela manda. Oração principal é aquela que apresenta um de seus termos desenvolvido sobre a forma de oração. Não entendi, professora. Então, vamos demonstrar? Repare neste exemplo. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Vamos nós, passo a passo, usar o que nós já aprendemos? Quando se estuda orações, qual é o primeiro passo para eu entender onde eu estou? Que classificação eu vou dar a esse período? Que classificação eu vou dar à oração? Primeiro passo é identificar o coração de uma oração. E o coração de uma oração chama-se verbo.
Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Primeiro comando verbal, descobrirá. Segundo comando verbal, estou dizendo a verdade. Até aqui, ok? Então, existem dois comandos verbais, um representado por verbo simples, descobrirá, e um outro representado por uma locução, estou dizendo, digo, beleza? Então, existem duas orações. Tranquilinho. Vou dividir. Primeira oração, você descobrirá. Parei. Viva essa experiência comigo. Se eu falar para você, meu aluno, você descobrirá. Você não fará uma pergunta? Professora, eu descobrirei o quê? Você vai pedir complementação, porque até então a mensagem está incompleta. Se está incompleta, ainda não há período. Aí eu vou atender a sua expectativa. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Ah, agora entendi, professora. Agora eu entendi. Você entendeu também que esta primeira oração, esta daqui, foi ela que pediu socorro? Foi ela que solicitou completude? Ela que solicitou uma outra oração para garantir completude e, desta forma, criar o período. Então, esta oração que está em vermelho, ela que é a minha oração principal. É exatamente ela que é a principal. A outra oração que chega para completá-la, esta é subordinada. Subordinada a quem? A ela mesma, a oração principal. A oração subordinada é aquela que desempenha um papel de função sintática para a oração principal. A oração subordinada é aquela que completa o sentido da oração principal. Então, se você entendeu a principal, o que deve ser, então, uma oração subordinada? É aquela que exerce a tal função sintática em uma outra oração. Que oração é esta? Já sabemos, a principal. Então, observe o exemplo. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Sabemos que esta resposta foi esta resposta que deu o quê? Sentido ao período. Então, esta daqui que é a minha oração subordinada. Oração subordinada é aquela que completa. Completa. Se completa é porque existe relação de dependência. A oração principal, sozinha, não faz sentido. Ela precisa da subordinada para o todo ter inteligibilidade. Feito? Feito? E mais, preste atenção que é na subordinada que nós vamos ter a presença ali do conector, né? A palavra que verdadeiramente ela não faz parte da oração principal e nem faz parte da oração subordinada. Ele é um conector. Se é um conector, ele liga. Se ele liga, ele está entre as duas. É importante observar isso também. Ok, perceba que existe classificação da oração quanto à estrutura. Então, antes de falarmos sobre as classificações de uma oração subordinada substantiva, na verdade, são 6 classificações oficiais. Vamos trabalhar com as oficiais, tá? Aquelas que a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, reconhece. Então, são 6 classificações. Antes de falarmos dessas classificações, eu quero que você estude, relembre ou aprenda que as orações possuem algumas estruturas que são muito importantes para o seu sucesso nas questões. Há alunos que estudam classificações, mas não entenderam ainda esse momento aqui. Então, erram lá porque não deram valor a este momento. A estrutura, a montagem, como essas orações vão se apresentar dentro de um texto. Vamos a elas? Quanto à estrutura, a oração subordinada pode apresentar-se como: primeiro, desenvolvida. A oração subordinada, substantiva, ela pode aparecer desenvolvida. Professora, quando que uma oração é desenvolvida? Quando ela apresenta o seu conector, apresenta esse conector na superfície textual e traz o verbo da oração conjugado, flexionado. Exemplo: observe que amanhã se inicia. Observe isto. Já sei que esse que é uma conjunção integrante.
O que está antes desse que é verbo e representa a oração principal. É exatamente esse observe que vai cobrar complemento. Observe, se eu falar para você, meu aluno, observe, você vai perguntar, professora, observe o quê? Ok, eu vou responder, meu aluno. Observe que amanhã se inicia. Então, neste momento, o que estamos vendo é uma oração desenvolvida. Motivo, eu estou identificando conjunção integrante na superfície textual e o verbo está flexionado. Mas não basta entender de oração desenvolvida. É importante também entender de oração reduzida. Quando uma oração está reduzida, professora, olha o nome. Se ela é reduzida é porque alguma coisa foi retirada dela. Sim, foi retirada a conjunção. Uma oração subordinada, reduzida, é aquela que não apresenta a conjunção. Agora, cuidado, eu estou falando de conjunção porque eu estou na aula da oração subordinada substantiva. Quando for aula da oração subordinada adjetiva, a oração reduzida não apresentará o quê? Pronome relativo. Porque o conector da oração adjetiva não é conjunção integrante, é pronome relativo. Cada pacote oracional possui o seu conector. Nós já vimos as orações coordenadas. Qual é o nome do conector de uma oração coordenada sindética? Conjunção coordenativa. Hoje estamos vendo as subordinadas substantivas. Qual é o nome do conector das orações subordinadas substantivas? Conjunções integrantes. Breve, nós veremos as subordinadas adjetivas. Qual é o nome do conector de uma oração subordinada adjetiva? Só pode ser pronome relativo. E depois nós chegaremos à aula de oração subordinada adverbial. Qual é o nome do conector da oração subordinada adverbial? Conjunção adverbial. Feito? Só que se a oração é reduzida, é exatamente esse conector que vai sumir da superfície textual. Mas não para por aí, não. Além de não haver na superfície textual esse conector, a conjunção ou pronome relativo, o verbo da oração subordinada só poderá aparecer em uma das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Eu falei verbo da oração subordinada. Eu não falei da oração principal. Deixa a principal lá, porque ela manda. Nem toquem nela. Ok, então, em termos de estrutura, uma oração pode ser desenvolvida, pode ser reduzida, mas pode também ser justaposta. E aí, professora, como reconhecer? Você observará que não haverá conjunção nem pronome relativo na superfície, mas o verbo estará flexionado. Você vai achar, vou confundir com a reduzida, porque não há conjunção nem pronome relativo na superfície textual. E eu vou falar para você, não, você não vai confundir esta justaposta com a reduzida, porque a reduzida apresenta verbo em uma das formas nominais. E, neste caso, o verbo tem de estar flexionado. Verbo, concorda aí, tem de ser flexionado. Aí você vai abrir uma outra interrogação. Caramba, Cláudia, se o verbo tem de estar flexionado, eu vou confundir com a oração desenvolvida. Não, meu aluno, você não vai confundir com a desenvolvida, porque a desenvolvida obriga a presença de conjunção ou de pronome relativo. A desenvolvida só é desenvolvida porque o conector está publicado e a justaposta não apresentará o conector conjunção integrante ou pronome relativo ou conjunção adverbial, tratando-se aqui do pacote de orações subordinadas. Pode haver um outro conector? Aí é papo para frente, mas já respondendo, poder pode. Mas nunca o conector que é o principal desses pacotes. Nunca a justaposta vai apresentar conjunções integrantes, conjunções adverbiais ou pronomes relativos, mas ela pode apresentar outra categoria de conector. Beleza? Ok, atenção! Tudo que eu falei está aqui arrumadinho para você, meu aluno. Desenvolvida. Vem introduzida por conectivo, os verbos aparecem flexionados nos tempos simples e compostos do modo indicativo, do subjuntivo
ou ainda em locuções verbais. Sofrem inflexões esses verbos. Ok, e as reduzidas? As reduzidas, não, elas não vão apresentar conectivos e os verbos somente nas formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Via sair de casa. Você observa que não há conjunção, mas o verbo está no infinitivo. Justaposta. Como eu reconheço? Não apresenta conectivo. Quais? Pronomes relativos ou conjunções subordinativas, que identificam as orações subordinadas. Isso quer dizer o quê? Saiba ler os implícitos. Se não forem esses conectores, outros podem. Esses é que não vão poder aparecer. Os verbos aparecem flexionados, em tempos simples ou compostos, pode ser modo indicativo ou subjuntivo, ainda pode manifestar-se em forma de locução verbal. Quem tudo quer, tudo perde. Então, mais uma vez, não há conector, mas o verbo está flexionado. Beleza? Ok. Agora sim, nós podemos falar das classificações das orações subordinadas substantivas. E é para lá que nós vamos agora. Vamos relembrar? Quantas são? E os nomes? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Alguma coisa familiar? Claro que sim, professora. Eu já estudei essas funções sintáticas. Então você tem tudo para gabaritar essa aula. Qual é a diferença? A diferença é que a subjetiva, por exemplo, representa o sujeito, só que o sujeito oracional. Cláudio, o que é um sujeito oracional? É um sujeito que acompanha verbo. É um sujeito que apresentará um verbo na estrutura. Isso não acontece com o sujeito sintático. O sujeito sintático, ele é o elemento essencial, mas ele não possui verbo. O verbo estará sempre dentro do predicado. Aqui não. Aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, também chamada de sujeito oracional. E só é sujeito oracional porque dentro da estrutura haverá um verbo. É essa a diferença. Objetiva direta nada mais é do que objeto direto acompanhado de verbo. Objetiva indireta é aquele objeto indireto que você já estudou, só que acompanhado de verbo. Completiva nominal é sim o complemento nominal que você já estudou, mas haverá uma estrutura com verbo. Predicativa é o predicativo do sujeito que você já estudou, só que agora haverá verbo na estrutura, da mesma forma que a apositiva nada mais é do que o aposto que você já estudou. Só que agora o nome dado é aposto oracional, porque haverá verbo na estrutura. Parece simples, professora. A senhora falando parece muito simples. E será. Esta aqui é a parte mais fácil dos pacotes. As orações subordinadas substantivas, se você chegou aqui sabendo essas funções sintáticas, a aula vai ser molezinha, porque é tudo que você aprendeu, só que em forma de oração. Vamos continuar. E aí, vamos começar pela subjetiva? Muito importante. E esta aqui é cobradíssima nas provas. E eu vou explicar por quê. Por causa do verbo, né? Cai muito. A matéria concordância verbal também aciona bastante esse modelo oracional aqui. Então, já notou? Muito importante. É cobrada demais nas provas. Exemplo. É importante que se estude sempre. É importante que se estude sempre. Você observou porque ela é desenvolvida? Porque apresentou conjunção integrante. É importante isto, que se estude sempre. A oração é importante, é a minha oração principal. Mas você entendeu alguma coisa? Se eu falar para você, é importante. A mensagem está plena? Não, não está. Você vai me perguntar, professora,
O que é importante? É exatamente assim. Você localize o verbo e pergunte antes. O que é importante? E eu vou dizer que se estude sempre. E aí você já sabe para onde você vai, né? Você vai buscar o sujeito para dar sentido a esta oração principal. Simplificando a sua vida, meu aluno, o nome da oração subordinada, substantiva, o nome dela será sempre a função sintática que estiver faltando dentro da oração principal. Vou repetir. A classificação da oração substantiva será sempre o termo oracional que estiver faltando dentro da principal. Então, eu quero que você volte para a principal e olhe com atenção. Qual é a oração principal? É importante. Estamos juntos? Esta é a oração principal. É importante. Você já analisou que é verbo de ligação? Que importante é predicativo do sujeito? Então, dentro da oração principal, o que você encontrou, Cláudia, eu encontrei um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E o que está faltando, meu aluno? Para essa oração ser plena, completa. Está faltando o sujeito, professora. Sujeito, verbo e complemento. Eu só estou com o verbo e o complemento. Cadê o sujeito, professora? O sujeito está do outro lado, em forma de oração. Repito. O nome da oração subordinada substantiva será sempre o nome do termo que estiver faltando dentro da oração principal. Você entende agora porque a subordinada substantiva completa? O que está faltando é exatamente o que precisa para dar sentido. Eu não posso completar com aquilo que já existe. Eu só posso completar com aquilo que não existe. Dentro da principal, já existe verbo de ligação, já existe predicativo, está faltando sujeito. Uau, já sei. É uma subjetiva. É exatamente assim que vamos proceder a aula inteira. O nome das orações substantivas sempre será o nome do termo que estiver faltando dentro da principal. E claro que esses termos, eles estão amarrados nas 6 classificações, né? Então, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Quando esses termos estiverem faltando dentro da principal, fique tranquilo, porque é o nome da substantiva. Dessa forma, você resolve rapidamente uma questão de prova. Muito comum aparecer na forma reduzida, reduzida de infinitivo. É importante estudar sempre esse texto. Não só é comum encontrar em provas, como também nós proferimos isso com naturalidade. O que nós temos aqui? É importante estudar sempre. Nós não temos a conjunção integrante, então já sabemos que há uma expectativa de oração reduzida. Professora, por que expectativa e não garantia? Expectativa, porque a justaposta também não vai apresentar conjunção integrante. Agora, analise o verbo. Estudar está em forma nominal infinitivo. Agora sim eu tenho certeza que é uma oração reduzida. Mas como eu classifico, professora, usando o mesmo recurso que você utilizou para classificar a oração desenvolvida? E qual foi a estratégia? Vá para a oração principal e verifique o que está faltando. É importante. Professora, encontrei verbo de ligação mais predicativo, mas eu não encontrei o sujeito. Acabou, meu aluno, você acabou de encontrar o gabarito. Qual é a classificação da oração estudar sempre? Oração, porque há verbo. Subordinada, porque existe a principal. Substantiva, porque eu usei o macete do isto mentalmente. É importante isto, estudar sempre. Então, eu sei que ela é uma substantiva. Ela é uma substantiva reduzida, porque ela está com as características da oração reduzida, e é uma reduzida de infinitivo, porque o verbo principal está no infinitivo. É um trem, assusta, mas não é difícil. Da mesma forma, a oração que se estude sempre é uma oração porque há verbo, é subordinada porque há principal, é substantiva porque há conjunção integrante,
é desenvolvida porque há verbo flexionado, conjunção integrante e verbo flexionado. E é subjetiva por quê? Porque ela está completando a principal exatamente com a função de sujeito. Mas é um sujeito comum? Não, é um sujeito oracional, porque ele está em forma de oração. Ok? Vamos continuar. É só o início. Daqui a pouquinho você vai ver que esse método é mega tranquilinho e que ele fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Nas reduzidas, o verbo fica em uma de suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, além de não vir introduzida por uma conjunção. Já sabemos disso. Agora, o que é muito relevante, quando eu falei para vocês que essa daqui cai muito e o motivo é o verbo, é a seguinte informação. O verbo de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ele só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Qual verbo, professora? O verbo da oração principal. O verbo da oração principal. Então, cuidado com isso. É importante estudar sempre. É importante isto. É proibido fumar. É proibido isto. Não custa lembrar que, com sujeito oracional, o verbo fica no singular, na terceira pessoa do singular. Então, cuidado, isso cai muito em prova. Vamos para mais um exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. É fundamental que você chegue antes à reunião. Procedimento metodológico, identificação dos comandos verbais. É e chegue. Há 2 verbos autônomos, há 2 orações. Já sei que o período é composto. Composto por coordenação ou composto por subordinação? Faça o teste. Leia a primeira oração. É fundamental. Você entendeu? Não, Cláudia, está faltando. É fundamental? O que é fundamental, professora? Acabou. Se você já percebeu na primeira oração incompletude semântica e incompletude sintática, já sabe, você está em período subordinado. Acabou para a coordenação. Só que o período subordinado pode ser subordinado substantivo, adjetivo ou adverbial. Então, continue sua pesquisa. É fundamental que? É fundamental isto, que você chegue antes à reunião. Professor, eu usei o macete do isto e harmonizou. Então, você está no período subordinado substantivo. Agora, substantivo de que? Existem 6 classificações. Essa é a parte tranquilinha. Volte à oração principal, verifique o que está faltando. Uma vez que a subordinada tem de completar a principal, eu só posso completar aquilo que estiver faltando. Aí você vai, olha, é fundamental. Há um verbo de ligação, verbo ser, e fundamental, que é um predicativo. Professora, não há sujeito. Tranquilo, nós já sabemos que é fundamental, é a oração principal, é fundamental que você chegue antes da reunião. É fundamental isto. Estou diante de uma conjunção integrante, o que já me garante uma oração desenvolvida. E aí é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. Que trem, professora! Fique calmo. É sim um trem, mas tudo está protegido pela lógica. Vou explicar mais uma vez. Oração, porque é verbo. Existe verbo na estrutura. É subordinada porque é a principal na estrutura. É uma oração subordinada substantiva porque eu acabei de constatar uma conjunção integrante. Só existe conjunção integrante no pacote substantivo. Beleza? É subjetiva por quê? Porque dentro da principal faltou o sujeito. Então, já sei porque é oração, já sei porque é subordinada, já sei porque é substantiva e já sei porque é subjetiva. Agora, para fechar, desenvolvida. Porque eu já aprendi que a desenvolvida apresenta conjunção integrante na superfície textual e verbo flexionado. Você chegue, verbo concordou com seu sujeito. Show? Beleza?
Vamos avançar. Chega a oração subordinada, objetiva direta. O procedimento é o mesmo. É a oração que faz papel de complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, é o objeto direto, só que oracional. Exemplos. Disse que ele deveria procurar ajuda. Segundo exemplo, mandei-o procurar ajuda. Preste atenção que o primeiro está desenvolvido, você claramente está vendo a conjunção integrante na superfície textual, e o segundo exemplo está reduzido de infinitivo. Procurar está no infinitivo. Vamos só mapear tudo com calma. Disse isto. Já sei que disse é minha oração principal. Quando eu paro nessa oração, eu não tenho sentido completo. Então, já sei que ela vai reclamar uma oração para dar completude ao período. Disse o quê? Você percebeu? Quem é o sujeito? Eu. Aliás, ele disse. Se fosse eu, seria digo, né? Então, ele disse. Mas ele disse o quê? Isto, que ele deveria procurar ajuda. Você percebeu que disse é verbo transitivo direto? E qual é o nome mesmo do complemento de um verbo transitivo direto? Objeto direto. Só que esse objeto direto é oracional. Mandei-o procurar ajuda. Mandei-o procurar ajuda. Mesmo raciocínio, só que agora nós estamos com um formato reduzido. É muito importante que você treine esse tipo de mapeamento. A oração introduzida por conjunção integrante se é normalmente objetiva direta. Vai aí um macetezinho para você. Não sei, isto, se ele vem. E o outro exemplo, ele não nos informou se vinha. Ele não nos informou o quê? Se vinha, ok? Agora, deixando tudo bem esclarecido. Em fazer com que ele desista, cuidado, o com é uma preposição sim, mas é enfática. Eu posso retirar do contexto sem nenhum prejuízo. Ela só está aí para dar ênfase. A oração é sim objetiva direta. Tudo isso pode cair em prova, Cláudia? Claro que pode, por isso que eu trouxe. Excepcionalmente, a conjunção integrante pode vir implícita. Uau, professora, pode? Pode. E você não vai achar que isso é absurdo, porque você está ouvindo isso aqui agora. Esperamos, tome em vergonha os eleitores. Esperamos, tome em vergonha os eleitores. É fácil você mentalmente colocar aquela palavrinha que. Esperamos, isto, que tome em vergonha os eleitores. Em dia de prova, gente, o que acontece? Atipicidade. Você estuda tudo politicamente correto. Aí vem dia da prova, a prova vai e preposiciona uma objetiva direta. Qual é o problema? Você já estudou objeto direto e viu que existe um tal objeto direto preposicionado. E o mesmo acontece com a oração. Segundo, você já estudou figuras de omissão? Existe a elipse, existe zeugma, que são figuras de omissão. Eu posso esconder um vocábulo de fácil identificação. Eu acionei a elipse. Então, nesse momento, você não viu a palavra que, mas você inferiu a palavra que. E você, ao inferir, você fez o macetezinho acontecer. Esperamos isto. Você vai constatar que é uma subordinada substantiva também. E o procedimento volta ao de regra. Olhe para a oração principal e descubra o que está faltando. Esperamos. Quem espera? Nós. Já há sujeito, então acabou para a subjetiva. Mas quem espera algo. É verbo transitivo direto. Logo, surge uma oração objetiva direta. Tranquilo? Vamos agora para mais este exemplo. Vamos passo a passo. Achamos que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Achamos que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Então, primeira oração é a chamada oração principal.
Professora, a oração principal sempre inaugurará o período? Nem sempre. O importante é você, independente do lugar que a principal apareça, o importante é você entender que nela não haverá conjunção, ela não é antecedida por conectivo, ela é que vai estar reclamando completude, então, independente do lugar, ela é a mais importante. Inclusive, é ela que vai dar sentido à existência da oração subordinada. Cuidado com isto também. Na prova, as orações dificilmente aparecerão na ordem direta, ok? Achamos. Quem acha? Nós. Então, dentro da principal, nós já encontramos o sujeito. Se dentro da oração principal já existe sujeito, que é o pronome nós, que está denunciado pela desinência número pessoal do verbo, né? Nós, se dentro da principal já existe sujeito, não há lógica chamar a oração subordinada de subjetiva. Então, fora subjetiva. Eu já sei que é subordinada completa. Eu não preciso completar com sujeito porque já existe sujeito. Agora eu vou atrás dos complementos verbais. A pergunta segue a hierarquia do edifício. Primeiro eu pergunto pelo sujeito, para depois perguntar pelos complementos do verbo. Agora é hora de perguntar pelos complementos. Achamos. Quem acha, acha algo. Achamos isto. Ok. Então, o que nós temos? Nós temos a oração subordinada a alguma coisa. Como que eu descubro? Avalie a classe gramatical desse que. Achamos isto. Ok, já descobriu conjunção integrante. Você já sabe que se trata de uma subordinada substantiva. E aí, Cláudia? Então, se o verbo da oração principal é um verbo transitivo direto, quem acha algo, o que está faltando dentro da oração principal? Já encontramos o sujeito, já encontramos um verbo transitivo direto, o que está faltando? Ele, o objeto direto. Como esse objeto direto vem acompanhado de verbo, deve trabalhar, eu estou com uma oração objetiva direta. Feito? Ok, Cláudia. E como eu estudo a objetiva indireta? Da mesma forma. Esse pacote todo só segue um padrão, gente. Objetiva indireta funciona como objeto indireto, mas com forma de oração. Significa que haverá verbo na estrutura? Repare um exemplo desenvolvido e um exemplo reduzido. Desconfio de que ela conversa com a tartaruga. Vamos nós? Verbos identificados: desconfiar e conversar. Desconfio disto. Já sei que a oração principal é desconfio. Vou identificar qual termo está faltando dentro dessa oração principal. Quem desconfia? Eu, sujeito simples. Se dentro da principal há sujeito, acabou para oração subjetiva. Mas quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Esse verbo é transitivo indireto. Qual é o nome do complemento de um verbo transitivo indireto? Objeto indireto. Se esse objeto é indireto, qual é a principal marca visual? Obrigatoriedade de preposição. Qual preposição eu vou usar? A mesma que o verbo indicou. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Por isso que de que é o correto. Feito? Agora, apareceu o que? Já sabemos que essa oração é desenvolvida. Insistir em falar com o médico. Insistir em falar com o médico. Procedimento número 1. Procedimento número 1, identificação dos comandos verbais. Verbo insistir e verbo falar. Se eu comunico insistir, você fica satisfeito? Não, Cláudia. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Uau! Apareceu um verbo regido por preposição. Qual é o nome da transitividade do verbo que pede complemento preposicionado? Ele é incompleto, ele reclama complemento
por intermédio de uma PrEP? Verbo transitivo indireto. E aí? Dentro da principal, você encontrou o sujeito? Sim, eu. Insistir só pode ser eu, sujeito simples. Agora que você já encontrou o sujeito, você está autorizado a procurar os complementos. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Pergunto, dentro da oração principal, você encontrou o objeto indireto desse verbo VTI? Não, claro que não. Ele está do outro lado, em forma de oração. E olha só a preposição cantando a pedra para você. Em falar com o médico, mas traz uma diferença estrutural, não traz uma diferença classificatória com relação ao período anterior, mas só uma diferença estrutural. O período anterior está desenvolvido, apresenta conjunção integrante e verbo flexionado, e o segundo período não apresenta conjunção integrante e o verbo está em uma das formas nominais, infinitivo, então é uma reduzida de infinitivo. Vamos para mais um exemplo. Convenceu-a de que o amor é eterno. Perceba que a oração principal trouxe já o sujeito. Quem convenceu? Alguém. Alguém convenceu. Convenceu quem? Ela. Então, já encontrei o sujeito dentro da oração principal. Se há sujeito na principal, acabou possibilidade para a subjetiva. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Esse verbo está bitransitivo porque aquele azinho já é meu objeto direto. Então, dentro da principal, eu encontrei sujeito, encontrei um verbo bitransitivo e encontrei o objeto direto. O que está faltando dentro dessa oração principal, gente? O objeto indireto, né? Que está lá fora em forma de oração. Convenceu-a disto. Repare que esse que é conjunção integrante. De mais isto, disto. E aí, essa oração toda funciona como objeto indireto oracional. Reinando a paz, você observou? Nós estamos na mesma batida metodológica e não vai mudar. Só que agora, preste atenção, o exemplo em tela traz uma preposição e antes um verbo. O seguinte também trabalhará com preposição, só que agora ela vai completar um nome. Completiva nominal tem como complemento um nome transitivo. Professora, eu não entendi, entendeu? Sim. A objetiva indireta traz como antecedente um verbo transitivo e a completiva nominal trará como antecedente um nome transitivo. Nome transitivo é aquele que reclama complemento. E assim como a objetiva indireta, a completiva nominal também sempre preposicionada. Constate nos exemplos. Tenho desconfiança de que ela conversa com a tartaruga. Tenho desconfiança, oração principal. Desconfiança disto, de que ela conversa com a tartaruga. Você percebeu a presença de conjunção integrante que, verbo flexionado, só que antes da preposição de, você encontrou desconfiança, que não é verbo, é nome. Por isso, complemento do nome, complemento nominal. Se você fizer a análise sintática da oração principal, você observará que nada mudou. O método é o mesmo. Vamos nós? Vamos fazer essa análise? Tenho desconfiança. Primeira pergunta é sempre pelo sujeito. Quem tem desconfiança? Eu, sujeito simples. Eu tenho. Mas se eu falo eu tenho, falta alguma coisa. Eu tenho o quê? Desconfiança. Então, há um verbo transitivo direto e desconfiança é o meu objeto direto. Então, dentro da principal, eu encontrei sujeito, eu, verbo transitivo direto, tenho, e o objeto direto, desconfiança. Mas você percebe que, mesmo com esses três termos, ainda falta sentido. O sentido não está pleno. Falta algo para dar completude. Este é um nome transitivo, aquele nome que não se basta.
Você concorda que quem tem desconfiança necessariamente tem desconfiança de algo, meu aluno? Então, pelo amor de Deus, qual é o nome do termo preposicionado que dá sentido a substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio? Complemento nominal. Ok, só que agora ele aparece com estrutura oracional. E o que eu tenho? Uma oração completiva nominal. Tenho receio de falar com o médico. Neste momento, eu já identifiquei o verbo falar no infinitivo, já sei que é uma reduzida de infinitivo. E para confirmar isto, eu procuro conjunção integrante na superfície textual e não a encontro. Beleza, já entendi. A oração reduzida é aquela que esconde conector e joga o verbo para uma das formas nominais. Então, tenho receio, oração principal. De falar com o médico é uma oração, porque é verbo. É subordinada, porque é a principal. É substantiva, porque eu consigo inferir a conjunção integrante. Tenho receio disto. É uma substantiva completiva nominal, porque completa o nome receio, a preposição obrigatória, e é uma completiva nominal reduzida de infinitivo. Reduzida por quê? Porque não há conjunção na superfície textual e o verbo está no infinitivo. Imenso nome, né, meu aluno? Mas apesar do nome ser longo, ser um trem, não é difícil justificar cada palavrinha que compõe esse trem. Oração, subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Uau! Você sabe muito, meu aluno. É este o caminho. Vamos juntos. Vamos agora para o exemplo, né? Diversos gramáticos entendem que é possível suprimir a preposição que inicia, né, uma oração completiva nominal ou objetiva indireta. Vamos deixar isso claro, né? Você viu nesta aula uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta com preposição. A chamada preposição é enfática, certo? Se pode preposicionar objeto direto oracional, porque eu não posso acionar a elipse para as preposições obrigatórias da objetiva indireta e da completiva nominal. É concurso público, meu aluno. Confie no seu saber, vão armar para vocês, vão colocar cascas de bananas, mas vocês ficarão firmes, porque o conhecimento se faz de forma muito transparente. A objetiva indireta é preposicionada e ponto final. A completiva nominal é preposicionada e ponto final. Como eu descubro isto? Pela transitividade do verbo antecedente e pela transitividade do nome antecedente. Por mais que tirem a preposição do contexto, não se engane. Na mente, busquem a preposição. Você pode não enxergar, vocês podem não enxergarem a preposição na superfície, mas confie na transitividade do verbo antecedente e do nome antecedente. Tudo vai dar certo. Legal? Ok. Traga mais informações. Estava desejoso de que ele viesse. Eu posso omitir esse de e está tudo certo. A oração não deixará de ser completiva nominal. Estava desejoso que ele viesse. Aliás, é muito recorrente o brasileiro engolir essa preposição, não falar essa preposição. Duvidei que ele fosse passar tão rápido. É mais fácil você encontrar este texto no dia a dia do que o texto correto. Duvidei de que ele fosse passar tão rápido. Então, essas preposições, elas são obrigatórias, porque quem deseja, deseja algo. Desejoso de alguma coisa. E quem duvida, duvida de algo. Não adianta, contra fatos não há argumentos. Esses são nomes transitivos, regidos por preposições. Só que eu posso retirar as preposições de vista, mas não vou retirá-las da norma. Na hora da prova, dê sempre preferência ao uso da preposição, mas saiba que é possível a banca considerar correta a supressão, porque existe também na nossa amada gramática a figura de linguagem elipse. Legal? Estava certo
é a minha oração principal. Certa disto. Esse que é conjunção integrante. Dentro da principal existe lá a palavrinha certa, que é transitiva. Estava certa. Quem estava certa? Alguém. Então, há sujeito. Se há sujeito na principal, a subordinada não pode ser subjetiva. Estava certa, professora, certa de que essa palavra não é autossuficiente, ela está pedindo preposição. E se há preposição completando o nome, eu já sei que essa preposição vai dar origem a uma oração chamada de complemento nominal oracional. Beleza? E chega a hora desta que é muito, muito tranquilinha. Professora, tudo é tranquilinho, né? Meu aluno, esta você vai concordar comigo, que ela é muito tranquilinha assim. Muito. Vou adiantar o motivo de eu considerar ela muito fofa, tá? Predicativo do sujeito, né? Ele é apresentado para o leitor depois de um verbo de ligação. Porque o predicativo é o complemento de um verbo de ligação. Mas qual verbo de ligação? Essa é a pergunta. Existem vários. Aquela listinha que você decorou na 7ª série, ser, estar, ficar, aparecer, continuar, é só uma gotinha. Existem outros. E o que eu quero? Que você entenda que é mais difícil você encontrar o predicativo lá nos termos oracionais do que classificar aqui uma oração predicativa. Porque a oração predicativa só vai acontecer com um verbo de ligação, gente. É muita molezinha. Só o verbo ser. Então, vou repetir. No mundo dos termos oracionais, o tal predicativo do sujeito, ele poderá ser apresentado por vários verbos de ligação. Vai depender do contexto. Agora, aqui não. Só existe predicativo oracional com um verbo de ligação, o verbo ser. E onde ele vai aparecer sempre? Claro que dentro da oração principal. É ele que vai abrir caminho para chegar ao predicativo. Vem que é muito fácil. Oração predicativa. Funciona como um predicativo, qualidade que se atribui ao sujeito, por via de um verbo de ligação. Só vale o verbo ser. A intenção é que eu gabarite a prova. A intenção é isto, que eu gabarite a prova. Observe que dentro da oração principal, nós temos o sujeito, a intenção, e logo depois do sujeito aparece o verbo ser, que é o verbo de ligação. Acabou. Acabou. Aqui já há gabarito. Quando você encontrar essa estrutura dentro da oração principal, você já pode marcar predicativa, porque a oração subordinada, substantiva, vai sempre receber o nome do termo que está faltando dentro da oração principal. A oração principal já apresentou o sujeito, a intenção, e apresentou um verbo de ligação. Qual é o nome da função sintática que aparece depois de um verbo de ligação, dando sentido a esse verbo de ligação? Predicativo. Só que esse predicativo vem acompanhado de verbo. Então é o predicativo oracional. A intenção é gabaritar a prova. É a mesma mensagem, só que reduzida. Repare a oração principal. A intenção é gabaritar a prova. A intenção é. O que é? A intenção é sujeito. Dentro da principal, já encontrei sujeito. Acabou possibilidade de subjetiva. Logo após o sujeito, eu encontrei um verbo de ligação. Acabou para qualquer outra classificação, só pode ser predicativa. Vamos constatar isso em mais um exemplo, que merece atenção dobrada. Um artigo pode fazer toda a diferença. Certo é que todos querem passar. Reparem que nessa estrutura eu estou brincando. Eu estou com um verbo de ligação e um predicativo deslocado. É como se eu falasse, é certo isto, que todos querem passar. Só que para complicar a sua vida,
eu mudo a posição dos termos dentro da oração, e eu já avisei que isso vai acontecer. Então, certo é que todos querem passar. O meu aluno vai olhar, vai achar que certo é sujeito, que é verbo de ligação, e vai marcar predicativo ali para a oração subordinada. Não, 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 não. Certo na morfologia é um adjetivo, meu aluno. Adjetivo, no mundo sintático, só poderá assumir duas funções sintáticas, ou adjunta adnominal ou predicativo, que é o que está aqui em tela. É certo. Agora, o que acontece se eu colocar um artigo? Acontece algo maravilhoso, gente. É a magia do nosso idioma. Nós temos que ter muito, mas muito orgulho por sermos brasileiros e sermos peritos nessa língua fantástica. Basta colocar um artigo que muda tudo. O certo é, agora eu tenho uma oração predicativa. Por quê, professora? Porque toda palavra antecedida por artigo, ela vira substantivo. Então, certo que antes era adjetivo, com esse artigo na frente, virou substantivo. Agora sim, sendo substantivo, ele vai assumir a função sintática mais poderosa. O certo é. O que é? O certo. Agora é sujeito. Então, a nova estrutura ela é formada desta forma. O certo é sujeito, é verbo de ligação. Qual é a função sintática que aparece depois de um verbo de ligação? Predicativo. Fica aqui um momento para você assistir mais uma vez e concluir que você vai mandar muito bem nesta prova, porque você está aprendendo a pensar orações e não a decorar orações. A memória vai ser orgânica. Com a feitura de atividades, você vai memorar o que importa, vai memorizar o que importa. Legal? Mas nunca abra mão de compreender, entender, dominar o campo hermenêutico. Se houver artigo ou pronome na oração principal, a oração substantiva vai ser classificada como predicativa, exatamente porque qualquer palavra antecedida por determinantes, os determinantes são artigo, numeral, adjetivo ou pronome, esta palavra está substantivada. A verdade é oração principal. É estou. E aí nós temos a nossa conjunção integrante. Olhe para a principal. A verdade é. A verdade é meu sujeito, é verbo de ligação. Logo, o que está por vir é o predicativo oracional. E aí, meu aluno, chegamos à última classificação, que é a oração apositiva. Funciona como um aposto, termo substantivo que nomeia um substantivo ou pronome substantivo e pode substituí-lo sintaticamente tranquilamente. Hoje, terça é feriado. Terça é feriado. Terça é aposto de hoje. Não entendi, professora. Calma. Esta aula já ocorreu? Já. Na dúvida, volte a termos oracionais. Mas eu vou ajudar. Cláudia, vírgula, professora de português, vírgula, viajou. Você concorda que professora de português é sinônimo de Cláudia? Cláudia é sinônimo de professora de português? Professora de português não poderia ficar no lugar da Cláudia? Eu não poderia criar essa oração? Então, essa relação sinonímica de substantivo para substantivo, professora é substantivo, Cláudia também é. Isso é aposto na língua portuguesa. Ficou claro? Então, é isso que eu demonstrei aqui. Hoje, terça é feriado. Isso quer dizer o quê? Que terça é sinônimo de feriado, feriado é sinônimo de terça neste contexto. Mesma coisa o exemplo que eu narrei. Cláudia, vírgula, professora de português, vírgula, viajou. Nem todas as Cláudias são professoras de português, mas neste contexto sou eu. E aí, sinônimo contextual. Este raciocínio é só para facilitar a identificação de uma oração apositiva, porque segue a mesma batida. João, o mecânico, cobra caro. Perceba que o mecânico cobra caro. Eu posso pegar o aposto, que é o mecânico, colocar no lugar do João, que vai dar tudo certo. Mecânico
é aposto de João. Vamos levar agora isso para o mundo oracional. Uma oração também pode funcionar como aposto. Essa, então, é a nossa oração apositiva. Tenho um sonho, que eu passe logo no concurso. Repare que o sonho é passar no concurso. Passar no concurso é sinônimo contextual de sonho. Apareceu conjunção integrante, tenho um sonho, tenho isto. Esse que é conjunção integrante, o verbo está flexionado, mas também pode aparecer reduzido. Tenho um sonho, passar logo no concurso. Mais uma vez, o que é muito importante é você identificar o campo sinonímico. Aliás, para a positiva, eu acho essa estratégia melhor. Se você observar sinônimo contextual, você estará com uma positiva. É a única classificação oracional com esse poder, né, de relação sinonímica. Relação sinonímica. Só a positiva apresentará esse sinônimo contextual. Tranquilo? Então vamos para mais um exemplo. Dir-lhe-ei um conselho. Dei-lhe um conselho. Que siga seu rumo na vida. Dei-lhe um conselho. Que siga seu rumo na vida. Quando eu falo dei, eu já sei que o sujeito sou eu. Então, dentro da principal, já vi sujeito. Estamos juntos? Eu dei o quê? Um conselho. Mas eu dei um conselho a quem? A ele. Então, o verbo é bitransitivo. Dentro desta oração, já encontrei o objeto direto, logo a subordinada não será objetiva direta. Dentro da principal, também encontrei o objeto indireto, na forma ali do lhe, então a subordinada não será objetiva indireta. E o que será então, professora? Você concorda que o conselho é seguir seu rumo na vida? Você concorda que seguir o seu rumo na vida foi o conselho que eu dei? Apareceu relação sinonímica, gente, a informação foi repetida, então não há dúvida. Esse que é a conjunção integrante, que pode aparecer ou não, mas que a classificação é a positiva, para isto não há dúvida. Reinando a paz? Ufa, professora, fechamos mais um pacote? Sim, fechamos mais um pacote e você merece verdadeiramente escutar, ler essas palavras. Elas são para você. Grandes vitórias exigem grande dedicação. Então, você, meu amigo, está com crédito. Você chegou até aqui, você chegou ao final desta aula, você está dentro do projeto, você merece muito. A sua vitória é garantida pelas ações que você faz hoje acontecer. Você hoje define o seu amanhã. E, por sinal, eu aguardo você para mais bate-papo. Afinal de contas, nós não terminamos as análises oracionais. Fui!